né, gente? Como que a gente ia conduzir coercitivamente a SEI, Margarida, o Luan? Se ele é um bom advogado, ele sabe muito bem que o réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Não tem como trazer ele algemado. Existe essa possibilidade, eu desconheço. Ele que traga. Até queria que ele estivesse aqui para argumentar. Até vou marcar, ele falou, vamos discutir esse caso na FAIT. Faço questão, doutor. Faço questão de discutir com os alunos da FAIT, com todo o prazer do mundo. Eu amo o debate, adoro o debate. Estou na política por causa disso, para a gente debater melhorias para a população. Então vamos, eu vou marcar, eu quero ver se o doutor vai ter essa disponibilidade de vir conversar com as pessoas aqui. Ele falou assim também, vereadores de oposição. Que eu saiba, eu e o vereador Tony, nós somos do mesmo partido do prefeito. Nós estivemos juntos na campanha do prefeito. Como assim, vereadores? É fácil jogar todo mundo nessa oposição. Agora, eu falo o quê? O abastecimento no posto de gasolina, ele mesmo assumiu, é 140, é 200 reais, é 240, não importa o valor que for. Ele abasteceu no posto do filho dele, é ilegal. É ilegal um prefeito municipal comprar uma coisa de uma loja da família dele, abastecer num posto de gasolina, não importa se foi 10 centavos que ele colocou de combustível. Ele fez algo ilegal. Ele não pode usar o dinheiro público para beneficiar e enriquecer a família dele. 240 não enriquece, quer dizer que eu roubar pouco não tem importância. É exatamente isso que ele disse aqui. Pegar pouquinho não tem importância, foi só 240. O que isso vai fazer? Enriquecimento ilícito? Então tá, eu posso pegar 200 aqui, 300 ali, e assim vai indo. Ou fazer igual que tinha antigamente, algumas pessoas falavam, rouba, mas faz. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que moralizar a política, não importa o valor, a gente tem que realmente moralizar. E a questão também, ele falou que o advogado aí tentou atacar o sentimento das pessoas, Margarida. Eu percebi, o filho, porque todo homem, quando pega no filho, né, é o principal, o amor próprio, ele perde, fica vulnerável e tudo mais. Mas quem colocou o filho, quem colocou a nota do filho, não fomos nós, gente do céu. Parece que nós somos acusados, eles fizeram nota frias, eles produziram nota, falsificaram, abasteceram o carro particular, fizeram festa para o prefeito no dia do aniversário com dinheiro público, e a culpa é nossa. Ele colocou a nota dentro do... Não é possível que o Luan foi lá na casa dele e roubou essa nota. Agora, tudo é culpa do Luan, né? Não está aqui, é fácil, né, jogar a culpa. Não que ele seja inocente e vai pagar pelos crimes que ele cometeu. Mas também, como que o Luan ia aparecer com uma nota do filho do prefeito? Como que o Luan ia pegar o carro do prefeito e ia abastecer no posto de gasolina, gente? Pelo amor, então, assim, eu vi tanto blá, blá, blá. Claro, é advogado, né? É defesa, está fazendo a parte dele, tudo. Mas eu achei que devia ser um pouquinho mais incisiva a defesa. Achei muito fraca essa defesa, né? Claro que a maioria da situação estava aí junto com ele, tranquilo. Mas foi uma defesa fraca. Falar que roubar pouco não é enriquecimento ilícito, mas é crime, prefeito. Você cometeu um crime também, pouco ou muito, você errou. Então, diante disso, eu tive essa posição, eu nem iria falar novamente, mas quando a gente é provocado, a gente faz questão, principalmente eu aqui, faço questão de subir e relatar os absurdos que esse nobre advogado que criou, trouxe batalhão, trouxe isso, trouxe escola, trouxe tudo, devia ser o prefeito, esse nobre advogado, né? Que ele trouxe tudo para Itapeva. Como que ele falou mesmo? Que ele foi a pessoa que mais trabalhou em Itapeva. Ele falou aqui no discurso dele que ele foi a pessoa que mais trabalhou. Eu nunca ouvi falar do homem. Foi a primeira vez que eu vi na vida, quem é você? E ele foi a pessoa que mais trabalhou em Itapeva. Então, a gente espera que esse nobre advogado esteja comigo aí e com os demais aí na FAIT, que eu vou fazer a questão e o maior prazer de debater com ele. Meu muito obrigado e boa noite. A parte, vereadora, só para contribuir aí, ele falou também que eu chamei o Luan de coitado. Foi, acho que a única coisa que ele mencionou meu nome. Coitado porque jogaram tudo nas costas do menino, né? O menino saiu de culpado e eles parecem que são tudo inocentes, né? Parece que não fizeram nota, não abasteceram no posto, não dormiram no Hotel Prada. Parece que saiu tudo ileso, não fez nada, não sabia de nada. Nomeia o chefe de gabinete, assessor especial, dá toda a autonomia para os caras fazer e não sabia de nada. É palhaçada. Quando eu quis dizer na questão de coitado porque jogaram tudo nas costas do rapaz. Não estou inocentando o rapaz,
Mas eles têm, realmente, roubar pouquinho é uma falta de vergonha falar uma besteira dessa. Parabéns pelas suas colocações, vereadora. Obrigada. E, na verdade, são todos ali envolvidos, que estavam ali, todos corruptos, gente. Todos. E a maior questão do mundo, não é nem no Brasil, né? A corrupção está no mundo, até no Vaticano. O maior problema do mundo não é apenas a corrupção. O maior problema do mundo é a impunidade, gente. Isso é o maior problema do mundo. Meu muito obrigada e boa noite. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Marinho. Boa noite a todos novamente. Antes de mais nada, gostaria de manifestar a minha indignação com essa Casa de Leis. Respeito, obviamente, o voto de cada um dos meus pares. Mas, infelizmente, não dá para aceitar. Não dá para aceitar, porque hoje passou por essa Casa de Leis um criminoso que está afastado judicialmente e está recebendo o salário de prefeito, está recebendo R$23 mil por mês, sem desempenhar nenhum trabalho. O prefeito afastado, Luiz Cavani, mencionou que eu o abordei nos corredores logo após uma das oitivas, logo após a sua oitiva, e falei que seus filhos eram inocentes. Poxa, vamos trabalhar com a verdade, né? Realmente o abordei. O abordei porque eu sou humano. Cheguei para ele e falei: Luiz Cavani, me desculpa, mas eu tive que fazer perguntas envolvendo os seus filhos. E quando se trata de família, eu sou muito sensível a esse respeito. Isso nunca iria acontecer comigo, porque jamais eu iria envolver meus filhos num escândalo de corrupção tão grande como esse, ou mesmo pequeno. Jamais eu iria envolver minha família em sujeiras. Mas foi essa a minha conversa com ele. Jamais falei que os filhos eram inocentes, até porque cheguei e falei para ele, porque a comissão processante está julgando o senhor. Não tem competência para julgar os seus filhos vai ser o judiciário que vai julgar. Mas vim aqui e distorcer uma conversa na qual eu fui muito sensível ainda em abordá-lo, é muita falta de caráter, é muita falta de honestidade. Mas esperar o quê, né? De alguém que rouba os cofres públicos em proveito próprio. A respeito de não ter sido mencionado Luan Barbosa, na oportunidade em que eu tinha a palavra, foi porque também essa comissão, essa Casa de Leis não tem poder nenhum, não tem competência nenhuma em julgar Luan. Porque ele não é o prefeito municipal. A comissão processante foi instalada apenas então somente para julgar o prefeito, porque é a pessoa que deveria ter sido julgada aqui conforme foi julgada. Estou falando que o Luan é inocente? Não, obviamente não. E também, obviamente, não é inocente. Mas cada instituição, cada órgão, cada poder julga os seus casos, cada um na sua atribuição. Respondendo à pergunta do douto defensor, pediu para apontarmos quem era o chefe da organização criminosa. Gente, a pergunta está na cara, só não vê quem não quer. O chefe da organização criminosa se chama Luiz Antônio Cavani. Ele chefiava, orquestrava toda essa organização criminosa. Na ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual Luiz Cavani foi afastado, figura como réu Luiz Cavani, Luan Barbosa, Antônio Rossi Júnior e os 3 filhos de Luiz Cavani. Mas no processo crime, tenho certeza que vai aparecer muito mais réus. Inclusive alguns que estavam sentados aqui aplaudindo.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai aparecer. Inclusive, essa Casa de Leis instaurou recentemente uma comissão especial de inquérito para investigar a secretaria de um que estava aqui. Que quando nós pedíamos a condenação, estava rindo. E sabe, vereador Edivaldo Negão, por que ele mandou a mensagem para o senhor? Obviamente, também foi uma mensagem equivocada, foi para a pessoa equivocada. É o desespero, é o medo da auditoria. Eles querem voltar ao poder para esconder as maracutaias. Como eu disse também, na hora que eu estava com a palavra, Luiz Cavani vai ser preso muito em breve. Eu tenho certeza disso. Inclusive, o defensor falou que o Ministério Público pediu, e o desembargador disse, por hora, senhores. Ele não viu necessidade. Por hora. É uma questão de tempo. Vereadora Débora, gostaria muito de participar desse debate e eu aceito o desafio formulado pelo defensor. Inclusive, poderemos fazer até um ofício para ele, comunicando que aceitamos o desafio para debater o caso. Porque é muito mais fácil vir aqui e utilizar 1 hora e 5 minutos para defender. Nós tivemos apenas 15 minutos. E em razão do contraditório e da ampla defesa, a defesa obrigatoriamente tem que falar por último, se manifestar por último. Ou seja, nós não tivemos direito à réplica. No debate não, vai ser um debate, não vai ter uma ordem. Então, doutor Marcelo Martins, desafio aceito. O senhor vai receber um comunicado em breve. Muito obrigado, são essas as minhas considerações. Continuamos em regime tema livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Margarida. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes daqui, eu gostaria de dizer para vocês que hoje aqui foi um julgamento político. Porque nós vimos aqui um advogado extremamente hábil, né? Eu já falei nessa tribuna há muito tempo atrás, que o corrupto ele rouba, depois ele vai buscar excelentes advogados para vir fazer a defesa dele aqui. Ele trouxe um dos melhores, o Dr. Marcelo Martins, filho do Dr. Noratinho, um homem extremamente hábil, que estava quase mudando já. Nós que denunciamos, que investigamos, nós estávamos sendo culpados. Nós já estávamos sendo culpados. Gente, ele falou aqui da transparência. Eu falei nessa tribuna aqui muitas vezes que eu peguei lá, o Luan foi na transparência, numa nota da Padoca, depois o senhor Maurício, que já foi embora, fez uma gravação com o Vanderlei lá, o Vanderlei falando, esse cara tirou nota aqui sem inaugurar já faz 30 dias. Eu corri e fiz essa aí. Bom, mas vamos começar aqui. O que eu falo, eu quero dizer para os senhores, boa noite, pessoal que está assistindo na internet, eu sempre vi nessa tribuna, que eu tenho 64 anos de idade, eu ensinei meus filhos na cidade, eu trabalho, e meus filhos, graças a Deus, nunca vão estar envolvidos em crime de corrupção. Então eu trouxe aqui um print que foi feito a peritagem no telefone do Luan. Isso aqui o advogado não falou em nenhum momento, porque o detalhe aqui, gente, está aqui, ó, dia 26, 3 dias antes de eu entrar da SEI, o Cavani e o Luan já estavam conversando, vendo o que eles podiam fazer, e o coitado do Luan, que o Gé falou, pedindo pelo amor de Deus que o Luan está jogando tudo em cima dele. Ele foi seu mentor, ele fazia a montagem das notas, mas por detrás dele estava de um lado o Rossi e estava do outro lado o Cavani, que nós vamos falar aqui agora. Você sabe por quê? Falei aqui para o doutor, você acha que ele vai se pegar em provas? Não, ele veio aqui por falácias.
Todos os empenhos do Rossi têm nota falsificada, notas frias. Todos, inclusive do Cavani. Ele veio falar assim, teve algumas notinhas no meu desempenho. Então, ele fazia tudo certinho, vereadora. Pegava todo o pacotinho e colocava lá. Se ele deixava passar uma ou duas, eu falei assim, nem vão pegar. Mas quando nós pegamos lá, que a própria vereadora, e agora veio a denúncia do Ministério Público, das hospedagens, ele não se aprofundou, não. Não existe fundamento o Cavani entrar no quarto do pai com a filha. Eu vou ficar no quarto do meu filho aí. Não pode, é proibido por lei. Mas tudo bem. Apareceu uma outra nota na outra hospedagem. Ele nem quis falar. Está no empenho do seu Luiz Cavani. Hotel Ipanema, em Sorocaba. Está aqui, ó, levantamento do Ministério Público. E o Ministério Público fez um serviço espetacular. O que nós trabalhamos, que eles precisamos pedir para a polícia, o Ministério Público fez. Mandou pedir lá no Hotel Ipanema, o check-in foi Luiz Felipe e Nathalie. E o advogado aqui, muito hábil, falou, foi o Luan. Então, gente, veja o absurdo. O Luiz sai daqui, lá em Sorocaba, no Hotel Ipanema, e fala assim, dá uma nota aí para mim no nome do Luiz Felipe dos Cavani. CPE e Nathalie Hertz, eu falei, como? Vou dar uma nota no nome de duas pessoas? Isso é crime. E com o CPF é o RG registrado no registro do hotel. Gente, esse é um absurdo. O que foi falado aqui? Eu falei para o doutor Marcelo aqui, doutor, o senhor falou aqui politicamente, mas o grande trabalho do senhor vai se defender o Cavani no criminal em São Paulo e defender ele aqui na ação do Ministério Público que está na Justiça. Porque lá tem a réplica. Não tem, está aqui, doutor, a notinha aqui, mais uma aqui do Luiz Felipe e Nathalie, Hotel Ipanema em Sorocaba, com o check-in, nota, CPF de Luiz Felipe e CPF de Nathalie. Como, seu advogado? Como apareceu mais uma nota, uma hospedagem aqui? R$120. E no depoimento da Nathalie, ela falou que ela dava dinheiro para o Luiz Felipe. Ele não pagava só com o dinheiro. Ele pegava o dinheiro da namorada, pegava uma nota e dava para o pai pegar o dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. É um absurdo que tem aqui. Abastecimento. Abastecimento. Taquarivaí. Ele falou aqui que o Luan também ia no Taquarivaí. O Luan ia pegar o carro do pai dele, carro do Cavani, e ia abastecer lá no Taquarivaí e voltar para cá, trazer a notinha aqui no nome da prefeitura. Está nas notas fiscais que quem abastecia o carro era o senhor Luiz Cavani. Está nas notas fiscais da Espectro. Tem depoimento dos frentistas, porque tem o nome do frentista. Foi chamado no Ministério Público. Então, gente, esses são falácias, coisas que vieram falar aqui. Eu quase estava me sentindo no papel ali, sabe? Estou fazendo denúncia vazia. Gente, o que eu quero dizer aqui, que tudo que eu falei na SEI, tudo que eu falei hoje aqui, eu provei. A hora que eu pedi a prova para o doutor Marcelo, é lógico que ele não queria falar. Porque essa nota também, como a de amparo, essa nota também está no empenho do senhor Luiz Cavani. Está no empenho do senhor Luiz Cavani. Está aqui, ó. Hotel Ipanema, Sorocaba, dia 9/9/2017. A nota está aqui, está o empenho do senhor Luiz Cavani aqui. Todo aquele esquema de corrupção lá, entre Luan, Rossi e Cavani, ele mesmo falou mais de 100 empenhos. Quem que pagava? Ora Cavani, ora Rossi. Ora Cavani, ora Rossi. Uma viagem teve o João Carlos, uma viagem teve o Rossi, que ele falou no depoimento dele que ele quase nunca viajava. Quem viajava e tirava nota era o Cavani. E quem fazia todos aqueles maracutaia aqui em Itapeva era no empenho do Dr. Rossi. Então não existe outra prova maior. Todos os documentais que
Luiz Cavani, Dr. Rossi e Luan Barbosa, os três formaram uma quadrilha, um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Itapeva, que se nós não descobrirmos, Tony, hoje já seria mais de milhões. Então, doutor Marcelo, acho que o senhor vai ouvir o nosso depoimento hoje aqui. Viu? O senhor não foi elegante com os vereadores. O senhor jogou pesado em cima para defender o prefeito. Mas tudo bem, eu até reconheço que o senhor é um grande advogado. Só que eu vou dizer uma coisa, o senhor está viajando agora, vai viajar, provavelmente vai ver no Facebook o meu depoimento, mas eu vou falar para o senhor, tudo que eu denunciei aqui, estou falando aqui, nós temos provas. O Ministério Público recebeu a nossa denúncia e produziu mais provas ainda para denunciar para a Justiça. Mais provas ainda. E o senhor vai ter que defender o senhor Luiz Cavani em São Paulo e vai defender aqui em Itapeva. Porque vai ser difícil. Hoje nós perdemos a votação. Hoje nós perdemos porque se nós estamos aqui para denunciar que nós estamos fazendo o nosso papel de fiscal, e eu vou continuar fazendo. Porque esse moço que estava aqui hoje, vamos falar o nome dele, Carlinhos Santini, é outro esquema de corrupção que estava na garagem também. E ele manda um print para o senhor, vereador. Mandou para mim, eu respondi para ele lá. O seu depoimento já está marcado na SEI. O senhor vai vir aqui prestar depoimento para nós. O senhor e a outra quadrilha montada na garagem municipal de Itapeva. Porque o governo Cavani tinha esquema dentro do seu gabinete, tinha esquema dentro da garagem. E nós vamos descobrir mais ainda. Mas só que com provas. A nossa denúncia não é vazia, porque o Ministério Público não aceita denúncia sem prova. E para o Ministério Público denunciar para o Judiciário, tem que ter mais provas ainda. Então, gente, nós estamos aqui, nós somos sim vereadores da oposição, e nós vamos continuar o nosso trabalho. Na política é assim, quem ganha, administra, quem perde, fiscaliza. Esse é o nosso ditado aqui. E nós vamos continuar fiscalizando, sim, que é nosso dever. Nós recebemos para isso, para fiscalizar o Executivo e o seu secretário, e nós vamos até o fim. Eu vou até o fim desse mandato fiscalizando, e se eu for vereador outra vez, vou continuar com esse mesmo papel. Muito obrigado, senhor, e boa noite. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o senhor Tony do Confisa. Homem feliz, não? Senhor presidente, demais vereadores novamente, repito, as vereadoras Débora, Vanessa e Viliana, familiares da Débora, está feliz que o marido dela chegou ali, ela está toda contente, assessores, funcionários da casa, guarda municipal, pessoal da web, na internet, boa noite a todos. Senhor presidente, eu também quero repetir aquilo que eu já disse na minha fala. Quanto ao posicionamento do doutor Marcelo, se questiona, mas ele está no exercício de advogado dele. Ele, como disse aqui o vereador Margarido, brilhantemente, todo mundo sabia que ele, na atuação do exercício da profissão, ele realmente faz com competência. Agora, compete a cada um de nós, de que forma leva isso. Ele veio aqui com uma narrativa para defender o prefeito afastado, mas quem está realmente no dia a dia, quem está acompanhando no dia a dia, quem tem história no dia a dia, quem sabe tudo de fato que acontece no dia a dia, por São Tapel. Ele vem de São Paulo, faz uma brilhante defesa aqui e retorna, mas quem continua no município, quem continua com o ônus de caminhar e de discernir entre o bem e o mal, é nossa. Então, no meu entendimento, eu acredito que a impunidade continua. Ele saiu daqui, como falei, eu disse que é importante que as pessoas reconheçam seus erros, mas aparentemente ele não erra nada, ele está tudo certo. Ele é um tremendo gestor com toda transparência, com toda honestidade, tudo de bom. Ele merece até, com todo respeito, mas ele merece até ser condecorado de tanto que ele faz bem, né? Mas
Temos a eleição esse ano, não sei como é que as coisas vão caminhar, como é que as coisas vão acontecer. Como eu tenho dito aqui muitas vezes, realmente a população, de uma forma geral, ela tem que ter juízo. Esses dias eu falei para uma pessoa que estava falando sobre a classe política ser muito ruim. De uma forma geral, logicamente, que tem algumas exceções, é evidente que tem, mas de uma forma geral, a classe política é muito ruim. Mas eu tenho dito que, com todo respeito, muito mais ruim é quem vota nesses mal políticos. Com todo respeito. Porque nenhum mal político está no poder na canetada. Ele está através do voto. É claro que aqui o parlamento aqui é dinâmico, cada um se posiciona de um lado, cada um vota de um lado, e cada um responde para os seus atos, para o seu voto no caminhar, e é assim que tem que ser. Mas quem tem que realmente tomar juízo, tomar cuidado, tomar atenção, é realmente na hora do voto, na hora de você saber quem que se quer realmente que cuide dos interesses. Marinha, você pediu de uma parte que era, pode falar. Tony, foi ajuizada uma ação rescisória naquele processo em que transitou em julgado, e que a sentença era pela perda de cargo eletivo, se ocupasse, suspensão dos direitos políticos e obrigação de reparar o dano. Estava agendado, estava em pauta do Tribunal de Justiça para ser julgado no dia 3. Eles utilizaram uma artimanha jurídica, ao meu ver, foi muito boa para eles, porque ia ser julgado dia 3, e se perdesse lá, ele ia perder aqui também, então seria 2 derrotas. Foi adiado, vai para o dia 17, vai ser julgada a ação rescisória proposta, a qual concedeu o efeito suspensivo liminarmente à ação rescisória. Mas dia 17 vai ter o julgamento, e eu acredito que a ação rescisória vai ser julgada improcedente. Outra coisa, nós devemos sempre observar o princípio da supremacia do interesse público em detrimento ao particular. E foi baseado principalmente nesse princípio que rege a administração pública que eu me baseei no meu voto. Também, no direito penal é utilizado o seguinte entendimento: indúbio pro réu. Se há qualquer tipo de dúvida, é pela absolvição. Mas no direito administrativo, deve-se utilizar o seguinte entendimento: indúbio pro sociedade. Ou seja, na dúvida, pairando qualquer dúvida, então a gente deve ir pensando no bem da sociedade. Só isso, obrigado pela parte. Bem, eu que agradeço. O jogo político aconteceu, resultado mais uma vez, por enquanto, foi favorável ao prefeito afastado, mas eu ainda vou usar, senhor presidente, para terminar minha fala, uma frase que minha avó falava muito e eu confio muito nela. Não há bem que tanto dure, mas também não há mal que não se acabe. Muito obrigado. A parte, vereador, a parte. Pois não. O senhor estava falando, eu lembrando um detalhe também, que o doutor Marcelo falou, que nós, vereadores da oposição, não saímos do Ministério Público. É uma verdade, porque nós, vereadores, nós temos que procurar o defensor público, que é o Ministério Público. Então nós vamos continuar indo lá. Essa outra saída da garagem, Carlinhos Santini, vai para o Ministério Público, tá? E nós vamos alimentar qualquer informações que ele precisar sobre essa SEI, nós vamos estar lá informando. Então, é o nosso papel. Todo vereador da oposição, ele tem que procurar o Ministério Público. Obrigado, vereador. Não, na realidade, se diz muito a questão do vereador da oposição. Na realidade, não pode existir vereador de oposição, nem de situação, porque, afinal das contas, a gente é eleito para defender o interesse da cidade e da população. Então, eu acredito que cada um se posiciona como quer e responde para seus atos. Muito obrigado. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Rodrigo Tassinari.
Boa noite, vereadoras, vereadores, público presente, pessoal da guarda que ainda continua na casa, muito boa noite. Falar um pouco da votação que nós tivemos hoje aqui. Eu creio que desde o início o processo foi lícito, desde a denúncia, a defesa, todos os atos foram cumpridos rigorosamente pela comissão, sem nenhum percalço. Já fiz minha crítica aqui referente ao relatório apresentado, porque, ao meu ver, foram pincelados dos depoimentos apresentados tudo que era em benefício do réu, do acusado, no caso, então não poderia concordar. E também identifiquei, a meu ver, conforme eu manifestei meu voto, que todos os itens ali foram preenchidos. Entendeu? Para mim, o prefeito causou todo aquele dano e participou de tudo aquilo. É claro que é uma estratégia de defesa, jogar a culpa em alguém, né? Muito mais fácil ainda quando o Luan é réu confesso, já fez, o colega advogado aqui deu uma aula de delação premiada, né? Fez um papel excelente, quanto a profissional tem que receber os maiores elogios, doutor Marcelo, de uma formação esplêndida. Inclusive não tive a oportunidade de falar para ele, mas o pai dele, quando me defendeu, eu devia ter uns 13, 14 anos, foi o meu inspirador a fazer o curso de Direito. Então, quanto a isso, a técnica ele detém muito bem. No entanto, se porventura hoje ele estivesse do lado das pessoas que estão acusando, seria da mesma forma o trabalho dele. Ele é técnico, é profissional. Não tem emoção envolvida aí. Claro que ele coloca aqui o afastado como vítima, né? O ruim é a oposição, o povo está sofrendo por culpa dos vereadores. Enfim, é uma coisa teatrológica, né? Faz parte da profissão. Infelizmente, vocês sentaram no banco da faculdade, vocês sabem como funciona. Mas, enfim, infelizmente, não sei, ele falou que veio de graça aqui, eu acho muito difícil, né? O Marcelo é um dos maiores honorários do Estado, mas ele não conseguiu mudar nenhum voto do que já se previa. Então, quer dizer, a matéria já estava consolidada, as decisões já estavam consolidadas, com exceção do doutor Pedro, que teve um problema aí, não lembro se foi de saúde, alguma coisa assim, não pôde comparecer, mas o quadro já estava desenhado. E o que acontece? Infelizmente, o que mais me dói é que permanece aquela síndrome do cachorro vira-lata, que essa Câmara nunca vai conseguir ser independente, ou vai ter que estar venerando a situação ou a oposição. Ela não caminha olhando, focando os interesses da população, né? Talvez o interesse da população hoje seja pela cassação, será? Pelo menos foi o que manifestaram até agora, e outros não querem a cassação. Estava aqui uma fileira de pessoas interessadas em voltar ao poder. E nós estamos vendo hoje o risco dessas pessoas estarem de volta. Não é por ser situação oposição, vamos tentar falar aqui de forma independente, né? Não é porque eu gosto do Mário ou eu gosto do Cavani que eu quero ele no poder. Eu quero o melhor para a cidade. E se a gente for analisar friamente, já tem mais 2 CEIs instaladas nessa casa. O que vem ocorrendo, o que ocorreu naquela secretaria, na garagem, entendeu? Aquilo ali está escancarado e a prova é documental. Vai ser uma CEI extremamente tranquila. A hora que isso bater na mão do Ministério Público, a CEI vai ter o trabalho só de chamar aqui o empresário. O senhor prestou serviço, mas já estava feito, como é que foi? É só explicar isso aí, tem depoimento já de pessoas ali que comprometem. Então, para cessar esse modus operandi que vinha prejudicando em demasia o município de Itapeva, sabe? Porque Itapeva realmente um orçamento de mais de 300 milhões, e você deixa faltar remédio, você não consegue concluir obras, que inclusive ainda às vezes não é nem recurso próprio, né? Sempre reclamaram muita coisa, até o mercado municipal, da contrapartida, o estádio e tal, nunca tinha dinheiro para nada, mas, como a gente viu hoje aí, tinha dinheiro. Tem nota aí de jantares de R$700. Você sabe quanto ganha uma merendeira hoje na rede pública? Não chega a R$1.000, mas o nosso alcaide se dava ao luxo de gastar num jantar mais de R$700. Então eu acho que assim, está desproposital, está fora da realidade. E tem que ter um choque realmente, não a de gestão, está mudando, tem alguma coisa boa, tem coisa ruim, mas tem um choque de ética, tem que ter um choque de olhar para os desejos da população. Então fica aqui, Fuzilo, não está aqui, mas está aqui. Mais uma vez, eu respeito o teu relatório, não posso concordar, por conta da profissão, eu detenho uma técnica diferenciada. Eu vi que o relatório foi tendencioso, a gente pode dizer que você não é da área, não é técnico, né? Mas o relatório não se prestava, até mesmo pela quantidade de documentos apresentados. Poderia ser uma coisa mais bem formulada, que pedisse a improcedência, mas que analisasse a fundo as provas, né?
Em momento algum, o prefeito logrou aqui comprovar que esteve em amparo, sabe? Depois de 1 ano e meio aparecer com mais 4 fotos, espera aí, ele poderia ter ido para amparo quantas vezes nesse 1 ano e meio, bater a foto, a pose que ele quisesse, ele ia sair na foto. Momento oportuno para apresentar isso, ele não apresentou. E quando apresentou, foi uma coisa grosseira que todo mundo identificou de cara que aquilo era adulterado. Então agora não adianta, o momento já passou, né? O direito não socorre aos que dormem. Concorda, vereador? Então, nesse ponto, passou o momento. Agora, o advogado, em momento algum, levou em consideração o depoimento da ex-nora dele. Na verdade, eles invertem a verdade dos fatos para dizer que o depoimento dela corrobora a versão dele. É uma técnica, claro, vai que cola, né? Vai que cola, por que não? Tem que tentar, é a única alternativa que eles têm. Mas, enfim, sucesso para o doutor Marcelo nas próximas defesas, porque ele vai ter bastante trabalho, tá? Apesar dele ter minimizado as ações do Ministério Público, eu acho que o Ministério Público foi muito feliz mesmo, tá? Ele fez uma coisa que essa Câmara tentou fazer, certo? Ele foi buscar, ele tem os meios, ele usou toda a parte de investigação da polícia. Então eu acredito assim, doa a quem doer, justiça será feita. Se realmente só o Luan é culpado, se o Cavani é inocente, é o judiciário que vai dizer. Essa casa teve a oportunidade, mas mais uma vez deixou passar. Pois não, vereador? Alô? Eu só queria complementar o que eu achei deselegante, agora que eu lembrei, na hora que o prefeito municipal olhou para os seus antigos secretários e falou, olha a comparação, olha o nível. Nós temos ótimos secretários hoje, é só comparar, por exemplo, a secretária da Saúde. Quantas coisas ela resolveu que estavam paradas com a secretária anterior. O Noel também está fazendo um excelente trabalho, nós temos a Joana, nós temos uma equipe muito boa hoje, temos que reconhecer isso. Eu achei uma falta de ética e muito deselegante ele olhar e falar assim, olha o nível dos meus secretários, tipo, comparando. Eu evito entrar nessa seara porque é uma opinião pessoal dele, eu acho que quem pode falar sobre isso é a população que está sentindo na pele a diferença. Pode falar que é melhor ou pior. Eu, de verdade, aqui tem alguns dos secretários que eu admiro pessoalmente, acho que são excelentes profissionais nas suas áreas, mas tiveram que cumprir ordem. E a ordem, a gente sabe como era feito, né? Aos meus amigos, o melhor, aos inimigos, o pior. Inclusive, pode ser que em algum momento dessa caminhada, dessa legislatura, o prefeito olhava para a senhora e tinha orgulho da senhora. Por quê? Porque a senhora estava, como diz o jargão, babando o ovo. Hoje que a senhora contesta, né, teoricamente faz oposição ao que a senhora viu de errado, a senhora já não é mais vista com bons olhos, não é mais daquele nível das pessoas que ele gosta. Isso, infelizmente, é uma prática, compete a ele, é uma forma arrogante de ser, mas isso aí a vida ensina, né, com os tombos ou não. Ele é de bastante idade, já deveria ter aprendido bastante coisa. Eu volto a dizer aqui, como que nós ficamos com a saúde tão debilitada na gestão do prefeito afastado judicialmente, e ele é uma pessoa que passou por um tratamento de câncer. Porque quando você sente na pele o que é a dificuldade, olha que ele teve os melhores hospitais, ele foi no Sírio-Libanês, né? Agora, ele não sequer se colocou no lugar de uma pessoa que pega uma van, sofrendo com dores, vai lá, faz uma quimioterapia, viaja, volta com mal-estar, muitas vezes vomitando. Ele nunca se colocou no lugar dessa pessoa, nunca se sensibilizou com a dor da população, com a necessidade da população. Eu acho que essa questão de humanidade faltou muito. Foi falado 75% dos votos, todo mundo erra, gente. Eu errei, eu apoiei ele 3 vezes. Eu garanto para vocês hoje, o nome da minha família esse senhor jamais leva para uma urna. Tenho certeza disso. Obrigado, boa noite. Continuamos em regime tema livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, requerimento 113/2020. Requerimento 113/2020. Vereador Tony do Cofesa requer ao digníssimo comandante da 1ª Companhia do 54º Batalhão da Polícia Militar de Itapeva para que nos informe sobre a possibilidade de intensificar a ronda da Polícia Militar no bairro do Pacova. Está em discussão única, em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Matéria para a próxima sessão.
Em primeira discussão e votação, os projetos de lei 119, 130, 134, 139 de 2017, 57, 113, 156 de 2018 e 54, 75, 85, 92, 107, 120, 136, 148, 161, 162, 167, 171, 173, 175, 179, 185, 194 de 2019. 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 40 e 41 de 2020. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nada mais a tratar. Convoco os vereadores para a 11ª sessão ordinária, a ser realizada quinta-feira, dia 12 de março, no horário regimental. E invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.